Bom dia a todos os senhores. Audiência pública, apresentação do projeto de lei complementar 32/2017, enviado pela mensagem 70/2017 do chefe do Executivo, que dispõe sobre altera disposições da lei complementar número 150/2004, que trata do plano diretor de Barueri, o qual quero convidar aqui o nosso secretário do Meio Ambiente, o Marco Antônio de Oliveira, o Bidu, para fazer parte aqui com a gente da mesa, o senhor Ricardo, também aqui para fazer parte com a gente, o senhor Jeff Martins também, e o senhor Wagner Gonçalves Ferraz, para fazer parte aqui, para nós fazer alguns esclarecimentos, para que possamos dar sequência a esse projeto de lei. Eu quero passar aqui a palavra para o nosso secretário Bidu, para que fale um pouquinho aí desse projeto. Ah, sim, vereador Chico Vilela. Eu iria estar fazendo isso, só estava... Quero agradecer a presença do vereador Chico Vilela, líder do PTB nesta Casa de Leis. Está sozinho, vereador? Também o vereador Rafa, do Parque Imperial, vereador por esta casa. O vereador Zufa, também vereador Reinaldo Campos, também vereador por esta Casa de Leis, e vereador só isso que temos aqui. Vereador também, que foi vereador por esta Casa de Leis, vereador Celso Calegares, e os demais convidados. Então, nesse momento, passamos a palavra ao vereador, secretário Bidu, sempre vereador desta Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Queria parabenizar a Câmara Municipal, ao presidente da Casa, o Carlinhos do Açougue, ao vereador Chico Vilela, ao vereador Zufa, ao vereador Reinaldo, ao vereador Rafinha, também do Imperial, ao ex-vereador e sempre vereador Celso Calegari, ao vereador Silva, do Supermercado Silva, e a todos os amigos aqui presentes. Numa audiência pública muito importante para o município de Barueri, uma audiência que vem à tona a discussão do nosso território, de 65 quilômetros quadrados que nós temos na cidade, e também uma área que é muito importante, que é a área que nós vamos discutir também, a área ambiental, aonde que nós temos que ver nossas reservas, nós temos que ver nossos rios, né? A mineração que nós temos em Barueri, e também a parte... Porque quando a gente fala em meio ambiente, não se só fala em passarinho e árvores, a gente fala também sustentabilidade. A sustentabilidade, a gente fala tanto numa cidade sustentável, mas tem muita gente ainda, vereadores, que não sabe o que é sustentabilidade. Então, a gente, como biólogo que sou, a gente tenta explicar uma coisa assim muito simples, que a sustentabilidade tem que acontecer, que é o desenvolvimento da cidade aliado ao meio ambiente e também aliado ao desenvolvimento social da nossa cidade. Estamos aqui para discutir um projeto, uma audiência do plano diretor, que é muito importante, e acredito que Barueri está no caminho certo, né, com nossos técnicos, com a nossa população, e sempre desenvolvimento pensando no nosso município, pensando na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário Marco Antônio de Oliveira Bidu.
E agora também passo a palavra para falar um pouco desse projeto, o senhor Ricardo Pinto Filho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa discussão. Nós temos hoje o plano municipal sendo discutido. Devo lembrar que a base dele é a Lei Complementar 150, de 2004, e que hoje, inclusive, na CETESB, em São Paulo, está sendo discutido a Lei Complementar 32, de 2017, que exatamente trata desse assunto que nós estaremos discutindo hoje. É muito interessante, muito importante para Barueri ter um plano diretor que estabeleça todos os critérios mais importantes para o crescimento da nossa cidade e o bem-estar da nossa população, em que tudo seja atendido dentro das expectativas de um bom relacionamento para a nossa cidade e um bom desenvolvimento. Nós hoje temos os nossos problemas urbanos, que são sérios, e isso não é somente de Barueri, mas também de toda a região metropolitana de São Paulo, tá? Onde nós estamos, mas espero que os nossos trabalhos levem a encontrar boas soluções para o nosso município. Assim espero. Um bom dia a todos. Obrigado, senhor Ricardo. Quero também agradecer aqui a presença do vereador Luiz do Supermercado Silva, participando também dessa audiência. E agora também para falar um pouco do projeto, o senhor Wagner Gonçalves Ferraz. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui o fato de ser convidado para explanar um pouco do que nós propomos, né, nessa proposta de lei. Gostaria aqui de informar o seguinte: a lei, ela é um mecanismo da 150/2004 que trata neste momento de um ajuste, né, na lei de zoneamento, consolidando aí a 245/2009. Esta lei, na realidade, ela versa pura e simplesmente, né, de algumas alterações de índices, de alteração de configuração do território do município, né, onde nós buscamos uma adequação da situação fática hoje do município, né, em relação aos seus zoneamentos. O que quer dizer isso? Em alguns trechos, se olharem posteriormente aqui o mapa do município, verificarão que nós tínhamos algumas áreas, né, que hoje a lei fundiária permite aí o ajuste, mas que se encontravam incrustadas em locais que não eram permitidos. Ou seja, você tem situações onde alguns imóveis residenciais, puramente residenciais, estavam incrustados, por exemplo, em áreas de uso industrial. Para tentar, de alguma forma, minimizar esse impacto ou criar aí uma condição futura de regularização, é que nós preparamos essa lei, né, nós a ajustamos a essa necessidade para que futuramente, né, as pessoas que vivem nessa situação possam realmente aí rever, né, essa situação e conseguirem regularização dos seus imóveis perante o município. Tomamos também o cuidado aí, conforme falou aqui o secretário de Meio Ambiente, né, o cuidado realmente com a questão ambiental, com a questão das APAs e outras situações que realmente são pertinentes aí, não só a ordenação do solo urbano do município, né, mas também com a questão social e desenvolvimento do município, né, porque todo o projeto de parcelamento do solo do município, ele visa não só aí a questão social, mas também a questão de dinamismo, né, do próprio município.
Então, a gente tomou cuidado realmente de darmos ao setor em questão o uso para o qual realmente ele foi criado. Tá? Então, basicamente, a nossa legislação, a nossa proposta de lei é totalmente pautada nesse sentido. Tá? Acho que é só isso que cabe nesse momento elucidar aos senhores e senhoras presentes. Tá? E estamos à disposição para qualquer tipo de pergunta que fosse posteriormente forem ser feitas. Também para falar um pouco do projeto, o senhor Jefter. Bom dia, né? Antes de mais nada. Meu nome é Jefter Martins Vinan, eu sou arquiteto da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, na posição de cargo de assessor de gabinete. Só complementando aquilo que o Wagner falou, a PLC 32, né, /2017, na realidade, que fala que ela altera as disposições da Lei Complementar 150/2004, só fazendo uma correção, o texto original do Plano Diretor 150/2004, ele está intacto, tá? Ele não está sendo alterado, tá? O que está sendo discutido aqui, na realidade, é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, tá? Que está vinculado ao plano diretor, mas é um texto à parte, né? E só para esclarecer, nós tínhamos uma lei anterior, que era a Lei Complementar número 245. Esta lei, posteriormente, ela foi alterada pela Lei 314. Essa Lei 314, ela altera os índices da 245, mas não revoga a 245. Além disso, ela traz uma série de instrumentos jurídicos que não estavam na 245. Então, o primeiro objetivo desse projeto de lei realmente é consolidar essas disposições, tá? Então, trazer numa única legislação todos esses instrumentos, né? Então, esse é o principal objetivo. E também corrigir algumas distorções, né? E alguns conflitos, com o objetivo de retomar o crescimento e o desenvolvimento econômico da cidade, tá? Então, baseado nisso, a gente está propondo essa consolidação dessas legislações que estão em vigor no município. Então, esse seria o principal objetivo do PLC 32/2017. Obrigado. Feito aí a apresentação de cada um dos senhores aqui, também eu queria abrir a pergunta a algum dos senhores que está nos acompanhando, alguma dúvida sobre esse projeto, né? Projeto de Lei Complementar 32/2017, altera disposições da Lei Complementar 150/2004, que trata do Plano Diretor de Barueri. Queria saber se alguém de vocês tem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Aproveitar que estão os técnicos aqui, que pode esclarecer para nós as perguntas. Então, está franqueado aí, os senhores vereadores, se quiserem tirar alguma dúvida, vereador Luiz, vereador Rafa, vereador Wilson Zufa, Reinaldo Campos e os demais presentes. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia ao público presente. Eu queria saber sobre o uso de solo, ele vai modificar o projeto?
Eu acho que o senhor Jeff pode estar respondendo esta pergunta. Bem, basicamente, a legislação de uso e ocupação do solo, do que ela trata, né? Ela trata da ordenação urbanística na cidade, ou seja, como as construções devem se comportar, né, no território urbano. Nesse sentido, né, ela disciplina a questão de recuos, né, questão de potencial construtivo, que a gente chama de coeficiente de aproveitamento, também a ocupação do terreno, que a gente chama de taxa de ocupação, então, e também dos usos, né? Ela disciplina nas várias zonas, ou seja, em primeiro lugar, ela estabelece um zoneamento, né, e uma setorização. E nesse zoneamento e setorização, você disciplina onde que pode instalar determinados usos. Por exemplo, nós temos um setor que é a SUP, que é o setor predominantemente industrial. Nesse setor, por exemplo, a vocação dele é para o uso industrial. Nós temos os setores residenciais, né? E em cima de tudo isso, ou seja, em cada setor onde vai existir as permissões, né, para a instalação dos usos, você vai ter as regras, né, de ocupação desses terrenos, tá? O que eu quero dizer é que algumas coisas estão sendo alteradas, tá, em relação ao que anteriormente, o que está em vigor atualmente, né? Mais no sentido de corrigir algumas distorções, de fazer alguns ajustes, né? Mas, basicamente, não está sendo alterado muita coisa, não. Tá? Mas aí eu precisaria saber especificamente alguma área, algum caso específico, né, para poder te falar mais precisamente. No global, mais ou menos está sendo mantido o que está em vigor atualmente. Sim, alguém mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Vereador Chico Vilela. Então, deixa eu, aproveitando a oportunidade, e perguntar nessa alteração, mais para a ocupação do solo, né? Eu vou perguntar de uma área específica ou de um bairro. Eu vou falar da Chácara Marcos. Chácara Marcos ali é uma área mais industrial, mas nós temos ali no bairro muitas moradias, residências. O que está alterando ali, especificamente ali naquele bairro? Está tendo alguma modificação, alteração no zoneamento ou não? Na verdade, não. Não sei se o nobre vereador se lembra que no ano de 2006, a pedido da população, através do Ministério Público, nós fizemos uma alteração naquele local, porque o local foi criado exclusivamente como industrial. Mas, em função da ocupação desordenada, tínhamos lá no local diversas áreas residenciais, que, na época em questão, o Ministério Público nos acionou solicitando que nós fizéssemos um levantamento e verificado realmente qual que é a situação do local. Eu, pessoalmente, estive no local, fiz totalmente um mapeamento, apresentei ao Ministério Público, que pediu uma solução. Diante desse pleito, nós fizemos aí uma alteração, criamos 2 ilhas residenciais dentro desse local que era uma indústria. Atualmente, neste momento, não. Nós não fizemos nenhum tipo de alteração porque não nos foi solicitado, e o adensamento gerado entre 2006 até o momento simplesmente ocupou aquelas áreas que já estavam mapeadas como residenciais, sendo pouquíssimas áreas dentro das zonas industriais ocupadas e que não nos dava embasamento técnico, né, para que a gente pudesse alterar. Por exemplo, você tem um único imóvel dentro de 5, 6 imóveis industriais. Então, não cabe a gente criar uma única ilha de um único lote. Então, tecnicamente, isso acabou sendo inviável, tá? Então, nesse momento, nós não alteramos nada em relação ao que já tinha sido alterado anteriormente, visto, como falei, o fato de que toda a ocupação gerada entre 2006 e atualmente, ela está totalmente circunscrita às áreas já mapeadas como residenciais.
só complementando, né, Wagner? A Chácara Marco é SUD, né? Uma parte é SUD e uma parte é SRA, né? Na parte SUD, parece que é permitido a residência unifamiliar, não é isso? Você poderia fazer uma única residência no lote, né, nessa parte que é SUD. Só esclarecendo, o SUD é o setor de uso diversificado. E a SRA é o setor de residencial adensado, tá? Essas alterações que foram feitas na Chácara Marco, onde hoje é permitido o uso residencial, é exatamente a SRA, não é isso? Mas isso já vem de 2006, já vem anteriormente, né? Ok. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta sobre projeto de lei complementar 32/2017, que altera disposições da lei complementar número 150/2004, que trata do plano diretor de Barueri. Vereador Luiz Mercado Silva. Sobre o uso do solo, o percentual, como que vai ficar? Vai ficar o mesmo? Aquilo que eu comentei. Alguns setores vai ser mantido os índices atuais. Em outros, vão ser alterados, né? O que eu posso te falar é que essas alterações, elas visam promover o desenvolvimento da cidade, tá? Então, em alguns casos, né, alguns setores vão ser beneficiados, né, com um coeficiente de aproveitamento um pouco maior, tá? Isso que eu posso dizer. E eu não me lembro de nenhum caso em que vai haver uma redução de coeficiente, né? Acho que não existe, né? No mínimo, está se mantendo o que já existe hoje. E, em alguns casos, está sendo alterado e corrigido. Por exemplo, setor SUD A22, tá? Onde fica esse setor? Ele pega a parte do Gilbran e pega a parte do Alphaville Industrial, a parte dos galpões, né? Onde ficam os galpões industriais. Esse setor, originalmente, ele tinha um coeficiente de aproveitamento de 5 vezes. Com a Lei 314, esse coeficiente de aproveitamento foi reduzido para 4 vezes. Posteriormente, a Associação Residencial Alphaville, a área, solicitou, junto ao Executivo, que fosse reduzido para 3 vezes esse coeficiente, tá? Que a administração atual entendeu não ser adequado. Então, resolveu-se retornar a 4 vezes nesse setor. Então, aquela redução de 5 para 4 voltaria, né? Ou seja, seria a redução inicial, hoje que é 3, voltaria para 4. Tá? Então, a gente está corrigindo essas distorções, né? Essas distorções que ocorreram exatamente por a existência de 2 leis complementares coexistindo, né? Que a gente está propondo agora que sejam unificadas. Só para a gente entender e complementar, a Lei 314, ela trouxe alguns instrumentos novos, né? Que foi o PGT, né? Que é o Polo Gerador de Tráfego. Ela trouxe os empreendimentos de impacto. Ela trouxe o RIV, né? Ela trouxe a contrapartida e ela alterou os índices das 245. Então, o que nós estamos propondo agora é unificar essas legislações, é trazer todos esses instrumentos jurídicos num único diploma. Mas esse é o objetivo, né? Quero também aqui agradecer e registrar a presença do vereador Silvio Macedo, vice-presidente dessa Casa de Leis, né, que também está prestigiando aqui a audiência pública. Alguém mais? Alguma pergunta? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou fazer a minha também, né? Eu queria pedir para o senhor Jeffter
falar um pouco do estudo de impacto de vizinhança nesse projeto. Bem, para falar do estudo de impacto de vizinhança, a gente tem primeiro que entender o que é um empreendimento de impacto, tá? A legislação atual ela considera que alguns empreendimentos, elas geram impactos relevantes sobre o entorno onde ela vai se localizar, tá? Então, por exemplo, ela estabelece alguns critérios. O uso do empreendimento, o porte desse empreendimento. Então, por exemplo, um conjunto habitacional com mais de 300 unidades, por exemplo, é considerado um empreendimento de impacto, né? Então, a prefeitura, o empreendedor tem que apresentar um estudo de impacto de vizinhança, né, o que a gente chama de EIV, para que a gente possa saber quais são esses impactos. E mediante o diagnóstico, né, a prefeitura vai pedir uma série de ações mitigatórias, né, objetivando absorver esses impactos, tá? Em função disso, tá, você apresenta o EIV, ele diagnostica esses impactos e a prefeitura vai pedir as mitigações. Essas mitigações, elas podem variar desde pequenos ajustes, né, no próprio empreendimento, até intervenções no entorno desse empreendimento. Por isso que chama estudo de impacto de vizinhança, né? Quando essas intervenções envolvem a vizinhança, né, a gente estabelece a partir daí o que a gente chama de contrapartida, tá? A contrapartida nada mais é que uma ação do empreendedor visando mitigar, né, esse impacto. Essa, inclusive, é uma das alterações, né, que essa legislação está propondo. Porque a legislação anterior, ela estabelecia que a contrapartida deveria ser aplicada a qualquer empreendimento que passasse de um determinado porte, exercesse ele ou não impacto sobre a vizinhança, né? O que a gente considerou ser uma distorção, né? E estamos corrigindo agora. Então, só vai estar sujeito à contrapartida aquele empreendimento realmente que causar impacto. Aquele empreendimento que não causar impacto, ele não vai ser onerado por essa contrapartida, né? Que hoje ela pode ser em forma de pecúnia ou em forma de obras, né? Então, ela fica mantida a contrapartida, mas só para o empreendimento de impacto, e se for o caso, se o EIV detectar que ela é necessária. Também para falar um pouco aqui, o senhor Ricardo, falar um pouco também desse impacto de vizinhança, que é do meio ambiente, né, para esclarecer um pouco mais a nossa população e o público presente. É só para acrescentar que dentro do processo do EIV é sempre apresentado a partir do empreendedor. O município ele não cobra a apresentação pura e simplesmente. O empreendedor ele apresenta o seu estudo de impacto. Nós analisamos, isso vai para a Secretaria de Planejamento. Secretaria de Planejamento analisa de acordo com a sua competência e nos encaminha também ao meio ambiente para que nós possamos dar um parecer a respeito do que está proposto. Levamos em consideração todos os impactos, sejam positivos ou negativos, produzidos por aquele empreendimento, dentro do município, dentro do local onde vai ser
implantado o empreendimento, como também os efeitos de todo o entorno, inclusive mobilidade urbana. Muitas vezes nós temos deparado com empreendimentos industriais, onde o fluxo de grande volume de caminhões todos os dias causa um impacto dentro do trânsito de Barueri de uma forma muito significativa. Então, nós exigimos dos empreendedores que eles apresentem, à parte, inclusive, um estudo de mobilidade. Nós temos um exemplo agora, o último, da Atende, uma empresa que implantou uma usina de pré-tratamento de efluentes industriais ali na região, ali ao lado da Estação de Tratamento de Esgotos de Barueri. Ela recebe resíduos industriais, faz o pré-tratamento e encaminha para o tratamento final na Estação de Tratamento de Esgotos. Ela tem um significativo impacto de mobilidade no nosso município. Então, nós exigimos deles a apresentação de propostas que viabilizem a existência daquele empreendimento no local em que ele foi implantado. Até o momento, nós estamos com isso em estudo, tendo entendimentos com a Atende, mas ainda não chegamos a um denominador comum, porque realmente o volume de caminhões a trafegar naquela região é muito intenso. Assim como esse empreendimento, qualquer outro empreendimento a ser instalado no município, seja ele qual for, seja comercial, industrial ou imobiliário, nós temos que ter uma atenção muito especial para os impactos também do entorno. Muitas vezes nós temos que saber se os corredores que ali estão, se há transporte coletivo suficiente, no caso de empresas que tenham um número grande de funcionários ou empreendimentos com grande número de moradores, a parte da própria vegetação, o que vai ser impactado, o que vai ser cortado. Hoje não se pode cortar uma árvore em Barueri sem que haja o processo de licenciamento e apreciação por parte do meio ambiente da viabilidade ou não da autorização para aquele corte. É muito importante salientar que quando o morador planta uma árvore à frente do seu imóvel, no passeio público, no momento que ele consolidou o plantio, ele não é mais dono daquela árvore. A árvore passa a pertencer à municipalidade. Portanto, a autorização para a transferência daquela muda, corte ou supressão, precisa da licença ambiental exigível. No caso do impacto, voltando novamente a impactos ambientais, muitas vezes o produzido pelo empreendimento nem sempre pode ser considerado como negativo. Muitas vezes a gente ouve a terminologia impacto e associa tudo ao negativo, ao ruim. E, na verdade, isso não é verdade. Nós podemos produzir, muitas vezes, impactos positivos, como geração de empregos, como geração de receitas para o município e baixos impactos ambientais quando o empreendimento não causa nenhum dano ao local onde ele está sendo implantado. Então, isso tudo deve ser considerado na análise desses impactos. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vereador Rafa do Imperial. Bom dia a todos. Referente ao impacto que é causado aí, referente aos empreendimentos, vou pegar aqui um exemplo do conjunto que tem aqui, o Spire, né? Aí na frente. Tem essa questão de mobilidade, né? Até por conta de que não tem muitas vagas de garagem, muitos carros ficam ali, fizeram até um bolsão. Aí eu estou citando um, né? E tem outro também ali próximo ao parque, né? Dom José. As pessoas conseguem entrar com pedido para depois, para ver se eles fazem alguma modificação, porque assim, esses impactos que eles criam, essas quantidades de condomínios aí, né? Desses prédios, isso impacta também a saúde, toda a questão da cidade. A gente consegue notificar os empreendedores para que haja alguma mudança depois que está realizado o projeto ou não?
Bem, vamos por partes, né? A legislação, né, que introduz, né, o estudo de impacto de vizinhança no município, ela é de novembro de 2013. Infelizmente, a maioria dos empreendimentos é anterior a isso, inclusive o Spirit, né? Ele é de 2009, não é isso? Ele foi aprovado em 2009, né? E, assim, nós estamos sujeitos a algumas disposições constitucionais, né? Por exemplo, nós não podemos cobrar, né, de um empreendimento que teve origem numa legislação anterior, nós não podemos impor a ele uma legislação atual, tá? Essa lei 314, ela tentou fazer alguma coisa do tipo a contrapartida espontânea, né? Mas o próprio nome já diz, é a contrapartida espontânea. Inclusive no Spirit, eu não quero entrar muito no mérito da questão, mas foram solicitadas algumas coisas, né? Ou seja, algumas ações, perdão, né? E não tivemos reciprocidade nessas ações, né? Agora, é um problema, porque nós temos aí, vamos dizer, esses empreendimentos que são anteriores, né, que não foram objetos de estudo e estamos impedidos, por força de lei, de fazer qualquer exigência, né, a esses empreendimentos. Então, realmente, é um problema. Tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Celso Calegari. Bom dia a todos. A preocupação é, esse projeto de lei vem para cá, né? E já existe no plano diretor a verticalização, para se fazer mais verticalização na cidade, porque é muito fácil quando se fala contrapartida, né? Você libera aí para o pessoal fazer um monte de torre, a contrapartida é construir uma escola do lado. Como é que fica o UBS, como é que fica pronto-socorro, como é que ficam as ruas? Então é muito fácil dar a contrapartida para os caras que só vêm ganhar dinheiro na cidade de Barueri, porque só vêm ganhar dinheiro, mais nada. E depois o problema fica para a cidade. A preocupação é, nesse projeto, está previsto tudo isso, e também está previsto mais verticalização na cidade, porque se houver mais verticalização, acredito eu, que cai por terra o que o secretário falou sobre a sustentabilidade da cidade. Então não adianta nada se fazer um plano diretor, né? Dar-se a contrapartida para o empreendedor que só vem ganhar dinheiro da nossa cidade e depois deixa o problema e vai embora. Bem, vamos... na realidade, a contrapartida, né? A contrapartida é exatamente isso, né? Ela é um instrumento para poder mitigar o impacto que o empreendimento vai causar, né? Então, na realidade, quem dá a contrapartida é o empreendedor. O empreendedor dá a contrapartida ao município, tá? Então, é esse o objetivo, tá? E o estudo vai detectar se aquele empreendimento, ele vai, ou seja, ele vai ser objeto de uma ação mitigatória ou não, tá? Porque ele pode não ser, o estudo pode detectar que o empreendimento não causa impacto negativo, que nem diz o Ricardo, nem todo impacto é negativo, mas o EIV pode detectar isso e pode não ser o caso de aplicação, né, dessas ações mitigatórias. Então, só para entender, a contrapartida é exatamente isso. O objetivo dela é propor ações que venham a mitigar os impactos, tá? Com relação à verticalização, houve uma redução já na Lei 314, né? Todos os coeficientes de aproveitamento basicamente foram reduzidos, já por ocasião da 314. A legislação atual, essa proposta, ela basicamente, ela não mexe nisso, né? Ela não vai aumentar esses coeficientes, salvo um caso ou outro, salvo uma distorção ou outra,
ela não vai aumentar em relação a 314, que foi aprovada, que é a última legislação que foi aprovada nesse sentido, e ela não retorna aos patamares, né? Para você ter uma ideia, antes da 314, nós tínhamos índices de coeficiente de aproveitamento igual a 8 vezes. Isso não retorna, né? Que era a lei 245, né? Que era o que propõe a lei 245. Você tinha, em alguns locais da cidade, coeficiente de aproveitamento igual a 8 vezes, tá? Esses locais onde o coeficiente era 8 foram reduzidos, todos eles foram reduzidos. E essas reduções permanecem, tá? Então, nisso não está sendo alterado. Não vai se propor, vamos dizer assim, plus de verticalização. Não, isso não vai acontecer. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Enquanto vocês pensam mais um pouquinho, vamos eu aqui. Sobre os empreendimentos de impacto, o senhor poderia... Deixa eu só localizar aqui no texto, né? Só para a gente... Então, tá. O artigo 85, ele fala dos empreendimentos de impacto. A partir do artigo... 85. Então, por exemplo, né, ele cita aqui, por exemplo, edificações não residenciais com área construída igual ou superior a 20 mil metros quadrados. Né? Os empreendimentos ou atividades acima de 400 vagas de automóvel. Empreendimentos residenciais com mais de 300 unidades. Shopping centers. Transportadoras e garagens. Supermercados e hipermercados. Hospitais com área superior a 5 mil metros. Instituições de ensino fundamental com área superior a 2 mil metros. Instituições de ensino superior com área superior a 1.000. Ainda mais, centrais de carga, centrais de abastecimento, estações de tratamento sanitário, terminais de transporte, cemitérios, estabelecimentos de lazer e diversão, onde a atividade de música ao vivo, né, se estende acima das 22 horas, complexos esportivos, empreendimentos com uso extraordinário destinado a esportes e lazer, estações de rádio base, concessão de uso de subsolo de áreas públicas, estações de transbordo de lixo, usinas de recuperação, energia, corredores de transporte coletivo, usinas de concreto, depósito de material de construção com venda a granel de materiais ou agregados, e outras atividades e intervenções urbanas de impactos considerados pela municipalidade, né? Basicamente, seriam esses aí os empreendimentos considerados de impacto pela legislação, que serão objetos, né, do estudo de impacto de vizinhança. Tá certo, obrigado pela explanação. Mais alguém fazer alguma pergunta para nós já estar encerrando aqui? Eu posso fazer uma colocação, presidente? Sim. No caso de empreendimentos de alto impacto, o que chama mais atenção é no caso de áreas de tratamento de resíduos sólidos considerados perigosos, classificados como perigosos. Eu teria uma sugestão a colocar de que fosse criada uma zona de amortecimento no entorno a todos esses locais de tratamento de resíduos nessas condições, aonde não se pudessem fazer ou edificar nenhuma construção acima de 2 pavimentos, no entorno a um afastamento de 1 quilômetro ou 1.000 metros. Essa é uma proposta baseada na defesa da saúde da população, porque essas empresas de tratamento de resíduos sólidos ou efluentes também, perigosos, elas exalam substâncias que são muitas cancerígenas, como a dioxina, os furanos, o NOx, o SOx, e além do odor desagradável, como
é normal nessas estações de tratamento. Então, para se evitar conflitos de saúde ou de mal-estar com a população, seria conveniente que fosse criada uma zona de amortecimento numa faixa de 1.000 metros no entorno a essas áreas de tratamento. Eu digo a todas as áreas, seja transbordo, seja tratamento pré-tratamento, ou tratamento final, ou disposição final de materiais que são de classificação perigosa. Então, essa faixa de amortecimento de 1 quilômetro, aonde só possam ser edificadas construções até 2 pavimentos, não mais do que isso. Essa é a minha proposta. Obrigado. Ok, obrigado. Uma pergunta, vereador Rafa, do Imperial. Vou perguntar aqui para o Ricardo, aqui, que ele é experiente nessa área. Qual a porcentagem do tratamento dos esgotos que caem aí na sede aí da Sabesp? Aí? Porcentagem do tratamento da rede? Ricardo aí, eu acho que ele nem ouviu o que está conversando. Pergunta para o senhor Ricardo. A porcentagem do tratamento do esgoto da nossa cidade? Olha, aí eu teria 2 respostas a te dar. Aliás, 3, perdão. A primeira é que em 2016 cessou a implantação dos coletores tronco que encaminham os novos empreendimentos de instalação dos coletores troncos que encaminham o efluente para tratamento na estação de tratamento de esgotos de Barueri, a ET. Por quê? Porque faltou dinheiro. A Sabesp completou todos aqueles projetos que já tinham dotação aprovada, já havia empenho, e quando eles encerraram, foram paralisados. A Prefeitura da mesma forma e os PPPs também. Então, aquilo que já havia empenho, já havia verbas destinadas, foram concluídas as obras e não foram abertas novas licitações para a renovação de novos contratos e ampliação da obra. Parou, então. A partir de 2016, nós não temos nenhum empreendimento novo. Agora, nós temos a boa notícia passada pela Sabesp, que a partir de janeiro de 2018, ela já tem destinada para a região oeste 170 milhões para a implantação, para a retomada dessas obras. Tá? Então, é uma notícia muito boa, muito auspiciosa. Por outro lado, nós temos aquilo que já foi concluído de 2 formas. Aquilo que é oficial, às vezes é uma obra de complementação do sistema feita pela prefeituras ou pela iniciativa privada, com custo, com financiamento de iniciativa privada dentro de um convênio PPP. Essas obras, se não forem concluídas e repassadas à Sabesp, ela não considera como conclusas, mesmo em operação. Então, aí nós temos 2 percentuais. As obras oficiais, onde nós temos 27% de esgoto implantado e tratado, e temos hoje um extraoficial em torno aí dos 47%, que o esgoto já é tratado, mas a obra de afastamento e encaminhamento para tratamento não está entregue ainda. Eu espero que eu tenha sido claro, a resposta é essa. Se houver mais alguma dúvida... outra coisa, nós estamos agora retomando as obras de implantação dos coletores tronco a partir do Dom José. O Dom José inicia na Chácara Marco, passa por parte do Reginalice e vai pegar a parte ali ao lado do Parque Municipal até encontrar o coletor tronco do Prata, que vai então levar esse esgoto para tratamento na estação de Barueri. Tá? A retomada das obras são a partir desse coletor Dom José. Depois nós teremos também a Jardim Flórida e a Califórnia, né? Que, aliás, vai ser um grande problema.
Alguma pergunta? Mais? Ok. Mais uma pergunta. Bom dia a todos. O que eu gostaria de perguntar para o Ricardo, na verdade, é sobre o que o plano diretor prevê sobre mobilidade urbana, visando que a cidade tem um grande crescimento. Isso não está muito afeto à minha parte, meio ambiente, né? Mas a gente está sempre ligado nesse assunto, porque ele influi diretamente sobre a vida de todo o município. Qualquer setor do município está diretamente ligado a essa parte de mobilidade. Nós temos a parte do transporte de cargas dentro do município. Nós temos um grande problema com o horário de descarga desses materiais, carregamento e descarregamento, grandes veículos. Nós temos, hoje o município tem uma especialização voltada para serviços, então nós temos os grandes galpões que recebem, transferem e encaminham grandes cargas e precisam de mobilidade. Então esse é um grande problema a ser estudado, não só na abertura de novas vias, como também um equacionamento no uso daquelas vias que já existem. No caso de empreendimentos, voltando na parte de resíduos perigosos, se pensa em a abertura da consolidação da Avenida Pirarucu, que fica na tangente a todo o prolongamento da estação de tratamento de esgotos. Ela sairia desde do viaduto de acesso a Carapicuíba e iria até a Avenida Marginal Esquerda do Tietê. Isso no bairro da Aldeia, tá? Na verdade, na parte de mobilidade, é um grande problema para Barueri. Barueri, ela apresenta os problemas do seu passado hoje no seu sistema viário, né? A cidade não foi pensada para o desenvolvimento que teve, né? A partir dos anos 70, né? Nós tivemos um grande pool de desenvolvimento e a cidade realmente não foi racionalizada para isso. Cabe ao setor público pensar e repensar a cidade a todo momento. Barueri hoje não se repete ano a ano, Barueri é diferente, uma Barueri da outra, ano a ano, elas se sucedem diferentes. Então, é muito difícil para o poder público ter que correr atrás da solução de problemas grandes do passado. E o setor de mobilidade é um reflexo disso, tá? Se faz um trabalho da melhor forma possível, todo mundo empenhado em resolver os problemas, mas eles sempre existirão, sempre serão difíceis. Quando eu vim para Barueri, isso há 18 anos atrás, a Secretaria de Meio Ambiente era exatamente no setor comercial de Alphaville. A realidade era outra. A gente chegava ao trabalho em poucos minutos. Hoje, chegar aonde estava a Secretaria de Meio Ambiente no passado, exige uma paciência de Jó e realmente dispor de muito tempo. Nós temos que sair cada vez mais cedo de casa para chegar ao local de trabalho. Isso é um reflexo realmente dos grandes problemas de viários que nós temos. Mas, com calma, a gente chega lá, tá? O município é uma cidade viável mesmo, tá? Então, nós temos que acreditar que soluções virão e nós temos que valorizar a nossa cidade. Só uma parte. Aproveitando aqui, eu queria que vocês também falassem. Vou fazer somente uma parte aqui ao que o Ricardo colocou, para a senhora ficar ciente. É o seguinte, a mobilidade, ela faz parte aí da Lei 150/2004, que é o plano diretor. E nós temos, inclusive, para consulta no site, um Plamob, que é o Plano de Mobilidade de Barueri, tá? Se vocês quiserem consultar, é um plano amplo, onde ele traz levantamentos, né, embasado aí pelo IBGE e outros órgãos competentes, informando da taxa de crescimento ano a ano do município e quais são as propostas, tá? Entre elas, diversas propostas de
duplicação, alteração de mãos de tráfego e outros procedimentos, né, que visa, né, a melhoria dessa mobilidade dentro do município. Então, caso a senhora tenha interesse, né, dentro do site do município existe um item chamado Planmob, que é o Plano de Mobilidade do município Barueri, onde com certeza te elucidará aí todas as suas dúvidas com relação à mobilidade dentro do município. Tá bom? Olá. Mais uma pergunta. No que tange à coprestação, por que ela não pode se tornar obrigatória para as empresas? Eu não entendi. Compensação, você quer dizer? Contrapartida. A contrapartida. Por que ela não pode se tornar... Ela não é obrigatória. Por que ela não pode se tornar obrigatória? Então, você vê vários empreendimentos e eles não necessitam fazer nada. Não. O que eu quero... Jefter, deixa eu só colocar. Existe também a contrapartida. Não, sim, mas ela não é obrigatória. Depende do assunto. Tá. Tá? Quando ela é obrigatória? Quando nós temos a análise do projeto em 2 setores. Nós temos o planejamento, tá? Que dá autorização construtiva, e tem o meio ambiente também. No meio ambiente, pode se tornar obrigatória, sim. Tá? Inclusive, a revisão de coisas erradas do passado no meio ambiente ainda cabe discussão. Nós podemos alterar alguns erros que foram cometidos no passado e atualizar medidas de mitigação para esses erros. Tá? É só para completar, a contrapartida ela é obrigatória quando é o caso de aplicá-la, tá? Então, veja bem, toda vez que é o caso da aplicação dessa contrapartida, ela é obrigatória. Agora, o que ocorre é o seguinte, o que eu já tinha falado anteriormente. Infelizmente, temos empreendimentos que são anteriores a estes instrumentos jurídicos, tá? Esse instrumento jurídico, ele foi implantado na cidade em 2013, tá? Aqueles empreendimentos que já existiam, não existe força jurídica que os obrigue a apresentar qualquer obra de mitigação ou qualquer ação mitigatória, tá? Mas, para aqueles casos previstos em lei, eles são obrigados. Por exemplo, quem for se implantar a partir de agora e estiver enquadrado como empreendimento de impacto, ele está obrigado a apresentar a contrapartida. Olha, aí já é uma questão de legislação de meio ambiente. Veja bem, Ricardo, eu acho que aí é mais com você. O problema ambiental, se o empreendimento antigo, se alguma medida pode ser, tem uma compensação. Sim, todo empreendimento deve destinar um percentual do seu terreno para a área ambiental, tá? Normalmente, em torno de 20% da área deve ser preservada para meio ambiente, tá? Agora, nós temos aí 2 casos. Nós temos acessibilidade também, que pode impor algumas modificações do projeto, independente do tempo, tá? Se houve algum erro construtivo que dificulta a acessibilidade, pode ser exigida uma reforma no empreendimento para que seja adaptado às condições necessárias para acessibilidade, tá? No caso de compensação, nós temos a compensação e a contrapartida. Da contrapartida, na aprovação do projeto se discute com o planejamento. E a compensação na parte ambiental para a implantação do empreendimento quando há impactos a nível de meio ambiente, para meio ambiente. Então, nós temos a contrapartida, ela é discutida com o empreendedor, estabelecido com os critérios e aquilo que vai ser implantado para minimizar os impactos negativos sobre a área ambiental. Bom dia. Eu gostaria de colocar uma pergunta para a mesa, baseado ali, eu moro ali na região, moro no bairro do Tupanci,
e tem uma série de empreendimentos que foram aprovados, executados ali na região. E citando aqui aquele empreendimento em frente ao Parque Municipal, houve um grande impacto ali na região, com relação à malha viária, ao trânsito e tudo mais. E eu não consigo ali, eu sei que talvez foi um pouco antes da aprovação da contrapartida, mas eu não consigo visualizar ali uma contrapartida que foi feita por aqueles empreendimentos. E, de repente, na teoria, a gente consegue até entender, mas acho que o que ajuda é o exemplo. E aí eu queria, aqui a minha pergunta, é possível apontar um exemplo de algum empreendimento que ofereceu uma contrapartida, que a gente possa visualizar essa contrapartida, seja ali na região, seja em outra região na cidade? Não sei se é possível de pronto aí, mas seria interessante para que facilitasse a nossa compreensão. Um exemplo, tal empreendimento, ele fez essa contrapartida que beneficiou, que minimizou ali o impacto naquela região. Bem, a legislação em vigor, tá? Ela dá a opção da contrapartida ser em serviço ou em pecúnia. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, as contrapartidas que foram efetivadas até o momento foram em forma de pecúnia. Né? Então, os empreendimentos, eles recolheram os cofres públicos, exceto o Bradesco, que fez uma passarela, né? O Bradesco fez uma passarela sobre a Avenida Alphaville, né? Que eu me lembre mas a grande maioria optou pela pecúnia, né? De qualquer forma, é algo muito recente ainda, né? Nós estamos falando de 2013 para cá e de uma regulamentação que, na realidade, ocorreu em 2014, né? Então, é algo muito recente. Os empreendimentos, por exemplo, que foram aprovados por essa nova legislação, ainda estão em execução e alguns ainda nem iniciaram a sua execução, né? Então, é algo muito recente ainda. Mas, por exemplo, como exemplo, a gente poderia citar fora do município, por exemplo, o Shopping JK, lá em São Paulo, aquele viaduto que sai da Juscelino Kubitschek, né? É isso? Não sei se é da Juscelino, e que vai direto para a Marginal. Então, esse é um exemplo que foi feito lá em São Paulo de contrapartida. Mas aqui em Barueri ainda é tudo muito recente, a gente ainda não... Eu não sei se tem algum empreendimento que já foi concluído nessa nova fase. Eu não me lembro agora, não me recordo. Mais alguma pergunta para nós estarmos só uma colocação, presidente. Mais um exemplo de compensação ali no sistema viário à frente do empreendimento Essenciale, ali no Jardim São Pedro, onde foi reformulado o sistema de circulação de veículos e também foram abertas vagas de estacionamento no canteiro central, na 26 de março, com a Henriqueta Mendes Guerra. Então, isso foi compensação. Tá? E também no Shopping Tamboré, aquela passarela que interligava aquela churrascaria que agora está fechada, e a colocação do elevador, também foi compensação ali. Vereador Celso Calegari. Apenas para complementar aí, não fica bem claro às vezes, né? As perguntas são feitas, as respostas talvez não estão sendo muito claras. Foi falado pela mesa que há 40 anos a cidade vem crescendo desordenadamente e corrigir hoje é um problema muito sério, né? Deu exemplo da Sabesp lá, que no Flórida, Califórnia, vai ser um problema sério para poder resolver. Aí a minha pergunta sobre a mobilidade urbana da cidade de Barueri, aí vem a resposta que 40 anos cresceu desordenadamente e hoje para corrigir é difícil. Será que está se pensando para o futuro, para melhorar essa situação, ou vai piorar mais ainda? Por isso que foi a minha pergunta inicialmente da verticalização. Se a cidade já há 40 anos cresceu desordenadamente, e se nós não nos preocuparmos hoje com a verticalização, vai continuar crescendo desordenadamente, gente. Então, o plano diretor, ele é muito importante, e ele não está ficando claro. A minha pergunta é, nessa alteração da lei, vai ter muitas mudanças de verticalização,
ou a cidade vai começar a querer consertar o que foi feito de errado no passado? É um problema sério, entendeu? É um problema muito sério isso. Deixa eu responder para o senhor. Com relação ao que foi perguntado pela jovem lá em cima, eu estou dando a resposta correta. Existe, como te falei, um plano de mobilidade instalado no município, já em andamento, embasado com estudos, tá? Para qualquer munícipe ou os edis consultarem. Ou seja, lá atrás, não só o crescimento, e lá você pode verificar realmente que ocorreu alguns picos de desenvolvimento, tá? Dentro desta ótica, foi estabelecido um plano, tá? Então, respondendo aí realmente, lá dentro tem a informação da mobilidade, ou seja, está informando do crescimento, está informando, entre aspas, do desordenamento do crescimento e quais são as obras e as propostas fáticas que estão permitindo ao município estabelecer para o futuro um critério de mobilidade. Então, respondendo a sua pergunta com relação à questão da mobilidade, eu estou dizendo para o senhor isso. Existe, como de fato existe para consulta, o plano de mobilidade do município de Barueri. Com relação à verticalização, na realidade, ela se refere diretamente aos índices de coeficiente, que implica diretamente também no tamanho de cada lote aonde vai ser implantado os empreendimentos, tá? Dentro dessa ótica, não há o que se fazer com relação ao tamanho do empreendimento, já que no município de Barueri não foi criado, tá, um topo mínimo de tamanho de empreendimento. O que define isso é o próprio uso do imóvel, ou seja, chega um momento em que, dependendo da altura do seu imóvel, relacionado aos Hs, que seria a altura do prédio dividido por um determinado fator, tá, ele define aí uma altura. Então, com relação à verticalização, depende muito do local em que você está implantando o seu empreendimento, tá? Porque, como foi falado aqui, existe aí as zonas de uso, tá? Uma SRA tem uma característica, uma SRR tem outra característica, uma SER e assim sucessivamente. Então, com questão da verticalização, eu vejo que, de forma legal, não há o que se fazer nesse momento, exceto o que já foi feito. Foi a diminuição do coeficiente de aproveitamento. Isso impacta diretamente na verticalização. A partir do momento que você diminui o seu coeficiente, você automaticamente também diminui a altura dos prédios, a quantidade de unidades habitacionais ou comerciais a serem efetivamente construídas nesse local. Então, respondendo a sua pergunta, na realidade já está sendo feito. Como foi falado anteriormente, o índice para a região de Alphaville era 8, hoje é 5. Depois baixou para 4. Né? Então, hoje, nós temos um índice de 8 para 4, 50% de redução no coeficiente de aproveitamento e automaticamente na verticalização desses imóveis da região. Assim como em outros locais, passou de 4 para 3 e sucessivamente, o que está sendo mantido nesta lei que está em aprovação. Então, respondendo aí a sua pergunta, com relação à verticalização dentro do município de Barueri, sim, está sendo feito um trabalho de conscientização ou de alteração desse conceito, ou seja, o que se permitia anteriormente de verticalização, e como o senhor mesmo colocou, alguns empreendedores vinham aqui apenas colher frutos, isto hoje a gente consegue minimizar de cara na região de Alphaville ao reduzirmos 50% do coeficiente. Tá? E volto a dizer, com relação à questão da mobilidade, ou seja, desse impacto gerado por essa verticalização desordenada no passado, existe esse plano de mobilidade dentro do município. Quero aqui agradecer a presença de todos os senhores, agradecer ao senhor Ricardo, ao senhor Jefferson pelo esclarecimento, ao senhor Wagner, agradecer os senhores vereadores presentes aqui, público, imprensa, os internautas que estão nos acompanhando também pela transmissão ao vivo. E a gente está encerrando aqui essa audiência. Mais uma pergunta? Então, antes de encerrar, vamos à última pergunta. Eu juro aqui. que é a última. Em relação à contrapartida e pecúnia, a lei prevê para que área ela deve ser destinada? Alô? Olha, a lei em vigor atualmente não, tá?
Nessa alteração, sim. Essa alteração fala que deverá ser implantada próximo ao entorno do empreendimento, tá? Nessa alteração que está sendo proposta agora. Mas para meio ambiente ou para mobilidade? Não fala. Então, cada área da cidade tem as suas peculiaridades, né? Tem os seus problemas. Então, veja bem, a partir do momento que isso é um recurso que vai para a municipalidade vai, através dos seus estudos, detectar onde vai ser aplicado esse recurso, onde houver mais necessidade, né? Então, isso também é aberto, tá? No caso de meio ambiente, é um pouco diferente. Todos os recursos em pecúnia são destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Esse Fundo Municipal de Meio Ambiente, ele tem uma comissão administradora que estabelece como serão gastos, mas não podem sair da área ambiental. Só podem ser gastos em projetos que tenham conotação ambiental pura. E o percentual dele? Como assim? Do valor a ser pago? Não, isso é estabelecido de acordo com o impacto e de acordo com a negociação para que se estabelece o grau de exigência. Pode ser usado como a composição, ela pode ser pareada, parte para vias públicas, plantio de revegetação e enriquecimento florestal, criação de áreas verdes, criação de parques, criação de reservas ambientais, ou então em pecúnia, depositada no Fundo Municipal de Meio Ambiente, e aí se estabelece como vai ser gasto esse dinheiro e em quê, mas sempre voltado para empreendimentos na área ambiental. Não, sim, mas o percentual em valor que a empresa tem que pagar em pecúnia. 5%. Vamos lá, o Estatuto da Cidade, ele limita o valor da contrapartida em até 5%. Isso é uma legislação federal. Até 5%. Em até 5%. Em até. Não significa que vai ser 5%. Tá? Então, tem que se avaliar a necessidade da obra, da ação mitigatória, tá certo? Tem que se orçar isso, tá? E fica limitado até 5%, mas não significa que vai ser 5%. Tá? Eu tenho um exemplo aí de uma compensação. A SARP, que é a holding administradora de algumas pedreiras aqui, de uma pedreira em Barueri, ela está fazendo uma compensação por impactos produzidos pela massa, que é o nome comercial de uma empresa mineradora aqui em Barueri. E eles estão cedendo ao município 150 mil metros quadrados de área de mata, ali na subida, ali próximo à estrada Yoshiro-Takaoka, que vai para a Aldeia da Serra. Essa área tem destinação para soltura. Nós iremos criar um parque de soltura de animais silvestres para os CETAS, que é o Centro de Tratamento de Animais Silvestres que existe aqui no município. Então, lá será, como ele faz parte de um corredor ecológico, ele viabiliza uma área de soltura. Então, nós teremos lá a implantação de um parque cuja destinação é pura e simplesmente a soltura de animais silvestres. Obrigada. Ok. Diga, vereador. Bom dia a todos, bom dia, presidente. É uma dúvida que eu tenho, saber se empreendimentos que são localizados em outros municípios, mas acabam gerando impacto aqui dentro também. A municipalidade, a gente pode exigir uma compensação ou a contrapartida desses empreendimentos, porque nós temos ali no Engenho Novo, isso é uma luta que nós temos há anos ali. É uma empresa localizada, em Santana, porém é a Polimix, que é a antiga Constran. A gente sabe que ela é uma multinacional, presente até em outros países, e os seus caminhões, embora esteja como sede aqui em Santana, localizada ali na Avenida Constran, bem divisa ali. Inclusive, eu moro ali, e nós sofremos há muitos anos com
com o desenvolvimento, com a atuação dessa empresa. Primeiro, os caminhões carregados de pedra, toneladas, descem pela Avenida Constran, arrebentam com o asfalto, prejudicam o trânsito, causa risco de acidente, e também com a demolição que é feito. Se você for no final da tarde, você vê aquele pó de pedra no ar, e eles estão queimando pneus, a borracha, que estão utilizando como combustível também. É uma empresa localizada em Santana de Parnaíba, mas que gera um impacto dentro da cidade. Existe um mecanismo onde nós podemos cobrar uma compensação ou uma proibição da própria circulação desses veículos aqui, ou não, pelo fato dela estar em outro município, embora bem na divisa, aqui não podemos fazer nada em relação a isso. Fica essa dúvida. Eu entendo que isso faz parte do plano de mobilidade urbana, né? Então, eu acho que deve ser, sim, objeto, a cidade pode disciplinar isso, né? Por exemplo, como a cidade de São Paulo disciplina. Mas eu entendo que faz parte do plano de mobilidade urbana, que seria uma outra discussão, né? Respondendo aí a sua pergunta, se é a possibilidade ou não de fazer isso, o mecanismo atual que te permitiria, principalmente como vereador, fazer isso é o contato com a CIOeste, que é esse Conselho de Municípios, né? Onde a única possibilidade de se fazer um veto ou se criar aí um mecanismo de cobrança seria por meio deles. Por quê? As vias são públicas, tá? E nós, infelizmente, somos corredor. Nós somos corredor para diversos municípios, né? E não tem como a gente criar mecanismo que impeça não só a travessia por parte de outros municípios por dentro do nosso município, né? Tanto quanto, infelizmente, esse fluxo pesado. O que acontece atualmente, inclusive foi até objeto de discussão recente com o Ministério Público, é que ele, por ser Ministério Público, cobre dos municípios adjacentes ao nosso, tá? Não a contrapartida, mas essa mitigação desse fluxo. Santana, por exemplo, recentemente, em função desses pedidos, em função do próprio CIOeste, ela nivelou os seus coeficientes. Isso, de alguma forma, acaba nos beneficiando ou ajudando a nós, né, no sentido de melhorar o nosso fluxo. Foi questionado recentemente ao Ministério Público por que nós, município de Barueri, temos que mitigar aqui, ou temos que criar mecanismo, ou mesmo ampliar as nossas vias, quando o maior impacto é gerado pelos municípios vizinhos. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, vereador, interessante seria se o senhor pudesse se manifestar junto ao Conselho da CIOeste, né, onde o nosso município também é integrante, né, cobrando isso. De repente, através de um estudo dentro de cada município, né, possa diferenciar, nem que seja alterações de horários de tráfego desses veículos, no caso da Engemix, aí no caso, né, mas o único condão jurídico aí que a gente poderia utilizar para mitigar isso seria dessa forma, seria utilizando aí, nesse momento, esse conselho, né, o CIOeste, para poder mitigar isso. Eu quero aproveitar também e esclarecer que uma parte considerável, né, do trânsito na nossa cidade é dos municípios vizinhos. A nossa cidade é uma cidade de passagem, tá? Então, e nós desembocamos na Castelo Branco, que também pega trânsito de outras cidades que vão em direção à capital. Então, a situação é muito complexa. Infelizmente, a gente vive numa região metropolitana e que se hoje, numa hipótese, nós proibíssemos qualquer tipo de construção no nosso município, né, simplesmente proibíssemos, os problemas continuariam, porque a gente faz parte de uma região metropolitana onde a gente sofre toda a influência. Para você ter uma ideia, duas grandes obras que a cidade realizou, que é aquele viaduto sobre a Castelo e o viaduto sobre a Araguaia, para fluir o trânsito de Santana de Parnaíba, não é para fluir o nosso trânsito, tá? É o trânsito gerado por Santana de Parnaíba. Então, veja bem, a gente quer tirar esse trânsito que vem de Santana e jogar direto na Castelo através desses viadutos.
e não é gerado aqui na cidade. Então, é um problema sério. E o município está investindo em obras de problemas que não foi ele que criou. Senhor presidente, só para ficar registrado, eu gostaria de propor aqui, eu acho que seria caso de emenda, né? Para alterar o título, né? O cabeçalho, né? Do PL, e também para alterar o artigo 125 e anexo 5, porque fez uma referência errada ao artigo 75, quando na realidade é o artigo 74. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: seria importante realizar uma emenda no artigo 125, no anexo 5, que faz referência ao artigo 75, quando na realidade deveria ser o artigo 74. Isso conforme... e também no próprio anexo, que é nas folhas 167, né? E mais também o cabeçalho, né? Que na realidade, em vez de se altera as disposições da Lei Complementar 150, seria consolida as disposições da legislação de zoneamento e uso e ocupação do solo, né? Como sugestão. Eu vou pedir que o senhor faça as anotações para mim, eu vou passar para o jurídico e para as comissões permanentes desta casa, para na reunião de comissões a gente tratar desse assunto, dessa emenda, tá bom? E para encerrar, o senhor Ricardo, suas considerações finais. Com relação, voltando ao assunto da Polimix, é um problema muito antigo com o qual nós lidamos no município há um bom tempo. Foi proposta nossa, e nós acertamos isso junto com o município de Santana e com o DR, de abrir um acesso, uma rotatória na Estrada dos Romeiros, que desse um acesso melhor à pedreira, né, da Polimix. Então, isso desafogaria a saída pelo Engenho Novo. A ideia era de que isso causasse o fechamento, o encerramento do fluxo de veículos por dentro do nosso bairro. O que não aconteceu. Foi feita a rotatória, foi melhorado o acesso, inclusive o acesso deles por lá é muito bom, e não diminuiu uma carga de caminhões circulando pelo Engenho Novo, mas isso não terminou com esse fluxo. E nós não podemos impedir os caminhões de entrar e sair. Tivemos vários estudos a respeito do assunto e sempre esbarrávamos também no fluxo local de outros caminhões de entrega de produtos para as empresas que lá estão no Engenho Novo, que não são a Polimix, e nós teríamos de restringir esses caminhões também, né? O direito de ir e vir ficaria muito complicado. Nós temos um entendimento direto com o promotor, existe um processo a respeito desse assunto na promotoria aqui da 5ª Vara, com o doutor Marcos Mendes Lira, e ele tem um processo e nos consulta com muita regularidade a respeito desse assunto, que é um assunto que não está esgotado e creio que tão cedo não estará esgotado. Sempre haverá reclamação por parte da população que reside ali no Engenho Novo com relação à vibração, ao pó, ao ruído desses caminhões. Então, mas fica difícil realmente de restringir. Quanto à parte de detonação, nós fizemos várias vezes estudos com aparelhos de medição da vibração da detonações, ou ruído produzido por essas detonações, e acompanhamos diversas vezes, inclusive sem conhecimento da empresa, e os níveis de ruído produzidos não foram acima do tolerado, daquilo que a legislação permite. A parte de pó, a exigência era que se melhorasse as cortinas vegetais para a propagação de pó. Em parte isso foi feito, mas acredito que não tenha chegado a uma solução definitiva.
Tá? É o que eu tenho colocado a Polimix. Aliás, diga-se de passagem, sempre houve grande colaboração da parte da direção daquela empresa para se encontrar uma solução. Mas também há o interesse deles em não serem prejudicados economicamente. Isso também tem que ser levado em conta. Tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta para nós estarmos encerrando? Senão daqui a pouco tem que trazer o almoço, né, Jeff? Mas então vamos para as considerações finais. O senhor Jeff quiser deixar a sua consideração final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, para a gente estar expondo essa matéria tão importante para o município e agradecer a presença de todos. Obrigado, presidente. Obrigado, Jeff. Também o senhor Wagner. Também quero aqui agradecer o convite. Eu sei que ainda restaram algumas dúvidas, que infelizmente o nosso tempo não é tão longo assim e o tema requer aí um mais amplo de divulgação. E para responder, inclusive, ao Calegari e aqui algumas outras pessoas aqui pertinentes aqui, fica meio complicado para eu construir vocês. Aí eu posso te dar alguns termos técnicos, mas eu não consigo elucidá-los nesse curto espaço de tempo, tá? Para que vocês possam entender realmente o que realmente, de fato, está sendo feito. O que eu posso dizer para vocês é que está sendo feito, tá? Não só na questão da verticalização, na questão da mobilidade, a questão do meio ambiente e assim sucessivamente. O município passa, nesse momento, por modificações, alterações, tá? E consolidações de situações que vieram realmente a dar ao município condições de crescer, não só com legitimidade, mas também com legalidade. Tá? Agradeço novamente aqui o convite e nós estamos à disposição esse evento para qualquer tipo de elucidação que se fizer necessário. Obrigado novamente. Também as considerações finais, o senhor Ricardo. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar falando de um assunto que me é muito agradável, que é meio ambiente. Eu ofereço a todos o convite de que me procurem para tirar dúvidas na Secretaria do Meio Ambiente. Estou lá todos os dias à disposição de todos que tenham interesse em dirimir dúvidas a respeito da área ambiental no nosso município. Com relação ao Celso Calegari, eu agradeço também a pergunta, foi muito interessante. E me desculpo ter falado do passado, mas acontece que existem situações diferentes. O passado, nós não tínhamos a legislação ambiental que nós temos hoje. Então, as restrições do passado não existiam. Então, as pessoas faziam como bem queriam. Hoje, não. Existem critérios, normas, procedimentos que são estabelecidos em lei e têm que ser obedecidos. Então, hoje, nós estamos vivendo um outro Barueri, onde não se pode tudo. Tudo tem uma norma, um procedimento a ser obedecido para a implantação do seu empreendimento. E nós, meio ambiente e planejamento, estamos de olho nisso, para que não ocorram essas distorções. Tá bom? Agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Quero também agradecer os senhores vereadores, o Zulfa, o Rafa, Luiz do Mercado Silva, Silvio Macedo também, Reinaldo Campos, que esteve por aqui, também Celso Calegari, e dizer também, até numa palestra do senhor Jair Milênio, ex-governador do Paraná, ex-prefeito de Curitiba, num tema que estava em discussão, soluções urbanísticas em época de crise, e ele disse lá uma frase muito importante e interessante, e com o qual também faço as minhas palavras, as palavras dele. Nas cidades das necessidades econômicas, nunca devem sobrepor a das pessoas. Então, isso nós temos que sempre prezar aqui na nossa cidade, né? Encerrando essa audiência pública sobre a apresentação do projeto de lei complementar número 32/2017, enviado pela mensagem 70/2017 do chefe do Executivo, que dispõe sobre altera disposições da Lei Complementar número 150/2004, que trata do Plano Diretor de Barueri. Declaro encerrada essa audiência pública, desejando a todos os senhores um bom dia e que Deus abençoe a cada um de vocês.